Bom dia, meus amados irmãos. Aqui é a professora Stephanie. Vamos para a segunda parte da nossa lição de hoje. Lucas, o Evangelho do Filho do Homem, a lição 7. Para relembrar, vamos ler o texto áureo novamente. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. O segundo tema da nossa lição é Jesus, o homem cheio do Espírito Santo. Em Lucas, observamos uma intensa e íntima relação entre o Filho do Homem e o Espírito Santo. Vejamos nos subtópicos seguintes. Na gestação do Filho do Homem, o Espírito do Senhor estava presente. Nada na história humana assemelha-se ao nascimento de Jesus. Ele não veio a este mundo como resultado de uma relação marital entre Maria e José. Muito ao contrário, o Espírito Santo operou sobrenaturalmente na conceição do Messias. Gabriel, o anjo do Senhor, pessoalmente disse a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José que ela ficaria grávida e daria à luz um filho, cujo nome seria Jesus. Naquele dia, turbada, Maria perguntou ao anjo como se daria tal fato, posto que ainda fosse virgem. A resposta de Gabriel faz-nos compreender que a semente da mulher germinou pela ação exclusiva do Todo-Poderoso, o nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Está escrito em Lucas 1:35. No batismo de Jesus, o Espírito Santo também estava com ele. Os 4 evangelistas registraram o batismo de Jesus, afirmando que o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. Lucas, no entanto, foi o único a utilizar a expressão em forma corpórea de pomba, indicando assim que havia naquele ato uma realidade objetiva. No Antigo Testamento, o voo de uma pomba após o dilúvio anunciou a chegada de um novo tempo para a humanidade. No Novo Testamento, a descida do Espírito Santo como pomba sinalizou de igual modo a chegada de uma nova estação, em que o Filho do Homem anunciaria a salvação dos homens, o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19 diz o seguinte: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Deste modo, a descida visível do Espírito Santo sobre Jesus, após seu batismo, marca oficialmente o início de seu ministério público e revela também a sua identidade como Filho de Deus. Lucas 3, 21 e 22 diz: Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Nosso Salvador foi, sem dúvida alguma, um homem cheio do Espírito Santo. Em Lucas 3,16, João Batista declara que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo.
Em 4,18, lemos que Jesus pregou na sinagoga de Nazaré e declarou que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Em 10,21, o evangelista atesta que Jesus alegrou-se no Espírito Santo. Antes e depois da tentação, o Espírito Santo também estava com Jesus. O Salvador não foi apenas conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele também estava cheio do Espírito quando voltou de seu batismo. Apenas Lucas registrou este fato. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4, do 1 ao 14, relata um pouco dessa história. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois, o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Após descrever os detalhes da tentação, o médico amado diz que, pela virtude do Espírito, Jesus voltou para a Galileia. Satanás falhou em seu plano de tentar interromper a comunhão do Filho do Homem com o Pai Celestial, pois ele foi e voltou da tentação cheio do Espírito Santo. Isto nos deve levar à seguinte reflexão: a única maneira de vencermos qualquer tentação, quaisquer tentações, é pelo poder do Espírito de Deus. De nenhuma outra maneira nós conseguiremos, somente com o poder do Espírito Santo, somente nos entregando a Ele, somente nos colocando à disposição do Espírito. Somente assim poderemos vencer tudo nesta vida. Jesus também foi um homem na sociedade. A missão messiânica de Cristo abrangeu não somente a sua natureza humana, mas também sua participação em sociedade. Em Lucas 7, do 33 ao 34, diz: João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e vocês dizem, vejam, este homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Essa declaração revela-nos que o Filho do Homem veio a este mundo como um ser humano normal.
O mestre aceitava convites para jantares e festas, e dessas ocasiões extraía oportunidades para pregar o evangelho, como fez na casa de um fariseu, na casa de Marta e na casa de Zaqueu, um chefe dos publicanos. Em sua personalidade, Jesus unia gentileza e segurança, eloquência e simplicidade, glória e anonimato, grandeza e gestos humildes. Sua humanidade foi inigualável. Entretanto, sua principal característica humana foi esta: ele era aquele que entendia as outras pessoas. E nós devemos buscar ser assim. Nós devemos buscar entender o outro, ter empatia pelo outro, ajudar os nossos irmãos, entender os sentimentos deles, entender que eles estão passando por algo diferente de você. Você tem os seus problemas, as suas situações, a sua vida, e o seu irmão tem a dele, mas ambos precisam buscar se entender. Somente assim poderemos viver em comunhão. Jesus viveu em sociedade e foi um bom exemplo de cidadão, um exemplo de bom cidadão. Ele não isentou o povo de seus compromissos civis e ou religiosos. Ao ser indagado sobre os impostos cobrados pelo Império Romano, o homem perfeito deixou claro que devemos cumprir nossas obrigações para com ambos os reinos, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele sentiu as dores humanas e as indiferenças sociais. Ao meditarmos no terceiro evangelho, percebemos que o Filho do Homem não apenas conhece as dores físicas que afligem a humanidade, mas também as indiferenças e insensibilidades demonstradas por uma sociedade corrompida pelo pecado. Ao descrever como Cristo sofreu na cruz em obediência ao Pai, Lucas põe em relevo o fato de nossas piores dores serem conhecidas por Ele. Vamos ler Lucas do 23, 11 ao 56. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo. E disse: Vocês me trouxeram este homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta. Pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas que vocês o acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele, e por isso o mandou de volta para nós. Assim, é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: Mata este homem! Solta Barrabás para nós! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão. Mas eles gritavam mais ainda: Crucifica! Crucifica! E Pilatos disse pela terceira vez: Mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado.
e a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam, e soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa da revolta e de assassinato, e entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Então, os soldados levaram Jesus. No caminho, eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nele havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Porque chegarão os dias em que todos vão dizer: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: Caiam em cima de nós, e dirão também aos montes: Nos cubram. Porque se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima de sua cabeça estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. E Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isto, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: De fato, este homem era inocente. Todos os que estavam reunidos ali para assistir àquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe, olhando tudo aquilo. Havia um homem chamado José da cidade de Arimateia, na região da Judéia. Ele era bom e correto,
e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Desculpa aí, irmãos. Travou aqui o celular. Pronto. Então, tirou o corpo da cruz e o enrolou num lençol de linho. Depois o colocou num túmulo cavado na rocha, que nunca havia sido usado. Isto foi na sexta-feira, e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado, elas descansaram conforme a lei manda. O evangelista, da mesma forma, enfatiza como Jesus relacionou-se com os excluídos sociais, desprezados pelos religiosos de sua época: as viúvas, as crianças, as mulheres, os ritualmente impuros e os pobres. Assim como Cristo pregou e viveu o Evangelho, a mensagem eterna que aproxima pessoas, nós devemos proclamar a mensagem de restauração e salvação aos ignorados pela sociedade moderna. Conclusão: o Evangelho de Lucas, que está em consonância com todo o Novo Testamento, revela-nos que Jesus abrigava em si duas naturezas distintas, a humana e a divina. O plano de salvação da humanidade criado pelo Criador deveria ser realizado por intermédio de um Redentor verdadeiramente humano. Em Filipenses 2, e eu recomendo esta leitura, Paulo mostra a principal razão de Cristo vir a este mundo como homem. O Filho de Deus teve de se tornar um filho do homem, para que assim pudesse morrer. Como Deus, ele era imortal e indestrutível. Como homem, era mortal, ou seja, poderia entregar sua vida, a fim de pagar o preço do pecado humano e a fim de os pecadores poderem ser perdoados. O primogênito e unigênito da criação precisaria ser um homem real. Então vamos à nossa atividade para a reflexão desta semana. Ao recuar a genealogia de Jesus até Adão, como Lucas o apresenta? Muito bem. Lucas recua até a genealogia de Jesus até Adão para apresentá-lo como um homem perfeito. Os objetivos da aula de hoje são: nós esperamos, que vocês tenham. Desculpa, irmãos, travou de novo aqui o celular. Ai, meu Deus. Consegui. Esperamos que ao término deste estudo bíblico, cada um dos nossos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus venham entender que a humanidade de Jesus é prova do seu infinito amor por nós, pois ele fez-se homem para salvar os homens. Crer que Jesus conhece nossas dificuldades e lutas humanas. Animar-se na certeza de que com Cristo é possível vencer as adversidades da vida. Deus abençoe e os capacite ainda mais com sabedoria e graça para um melhor e perfeito entendimento da palavra de Deus. Estes são os subsídios para estudo diário. Até a próxima aula.